Olá, pessoal. Meu nome é Sidney, sou economista, historiador. Também sou programador profissional, escultor e adoro trabalhar com vídeo edição, processamento de dados, além de outros. Também faço uns trabalhos de aniversaria por pura diversão. Esse trabalho não tem um intuito de lucro pessoal, apenas uma forma de demonstrar meu gosto pela história, como historiador, logicamente. Utilizei muito isso na minha vida profissional, principalmente quando eu concedia viabilidade a empresas para serem admitidas à negociação na BMF Bovespa, atual B3, onde eu trabalhei por 20 anos. Nesse ponto, eu quero mostrar, eu estou fazendo um trabalho com vocês, mostrando apenas um resumo dos partidos políticos que existiam entre o segundo século antes de Cristo, ou como preferir, da Era Comum, segundo século antes da Era Comum, e no primeiro século da Era Comum, onde seria a região da Judéia, lá no Levante. Então, o que acontece? Eu quero demonstrar para vocês que o povo judeu não era um só povo, principalmente no tocante à religião e também à política. Trouxe anteriormente para vocês os fariseus, agora vou trazer para vocês os essênios, um grupo que começou a se destacar no segundo século antes da Era Normal, da Era Comum, durante o período que foi a Guerra dos Macabeus, onde o da Macabeu adquire vitória contra a civilização grega, que tinha proibido o próprio culto judaico na Judéia, em Jerusalém. Então ele restabelece o templo e, na minha opinião, ele é um verdadeiro Messias. Só que nisso existem revoltosos contra a ideia dos macabeus. Por quê? Porque o rei acaba sendo o principal sacerdote. Então os macabeus acham que, os macabeus não, os essênios, acham que eles já possuem um rei, e o rei é Deus, Yahvé. Então, como sempre a influência persa foi alta na cultura judaica, eles então traçam a ideia do mestre da justiça e, além disso, estabelecem uma separação entre os homens bons e os homens maus, que eles se consideram filhos da luz, assim como na filosofia persa, da religião estabelecida pela religião persa, o zoroastrismo. Essas pessoas se destacam por praticar um comunismo relativo, onde as pessoas que tivessem mais dariam para aqueles que tivessem menos. Então, uma espécie de uma coletividade. Não pretendo abranger muito isso, apenas dar uma visão de algumas pessoas e também da enciclopédia histórica, assim como eu fiz com outros que também se baseiam no trabalho dessa pessoa. Deixei os créditos todos, tanto da pessoa como do tradutor. Eu quero apenas que vocês tenham uma ideia. Só para vocês terem uma noção, estou lendo um livro que se baseia nisso. Esse é o livro que eu estou lendo, a página 40. Me perdoa porque, devido à falta da visão na vista esquerda, tem uma visão muito baixa na vista esquerda, para ter ideia, eu praticamente divido minha visão na vista esquerda, onde parece que eu tenho uma cortina que fecha a parte superior da minha visão na vista esquerda, a parte inferior eu enxergo, sempre foi assim, mas agora está piorando. Então, esse livro, esse trabalho, The Comparative History in English, traduzido por Jason Vermes, para inglês, edição limitada. Vamos ver quem escreveu. Que foi do tradutor, né?
os créditos. Eu faço. Geralmente fica na parte de trás. São 700 folhas. 716 folhas, mais precisamente. Eu tenho que foi aquela própria pessoa, que até não é a tradutora, é a própria autora. Mas acho que não é, não. Deixa eu ver aqui, ó, os créditos. Aqui os créditos dados, que é dado pelo autor ao livro. Deixa eu lá para cima. Talvez seja aquele mesmo. Então, eu vou assumir aqui lá como o, o autor. Em resumo, dessa obra que eu estou tratando, Gesa Vermes nasceu na Hungria, tal, professor emérito de estudos judaicos, é essa pessoa mesmo. Ele traduziu a própria obra dele para o inglês. Gesa Vermes. Então, você tem essa obra que eu estou lendo, é interessante que vocês leiam. É uma boa obra. Tem outras obras também, eu leio sobre isso, sobre os essênios, mas eu não quero ser petulante ao ponto de fazer vocês pensarem, não, vocês vão ler a obra que vocês acharem. Mas outras obras, por exemplo, o Caminho de Damasco, que eu li há um ano, que é interessante também, que fala sobre os essênios. E, na minha opinião, eu tinha a quinta opinião que os essênios talvez tenha se baseado no cristianismo. Quem criou o cristianismo, na minha opinião, criou com base nos escritos dos essênios e para mim, quem criou o cristianismo foi, na realidade, Tibério Júlio Alexandre, sobrinho de Filo de Alexandria, cujo irmão Marcos Alexandre, falecido na época dele, que ter criado isso, ele acabou, ele fazia, esse Marcos Alexandre, fazia comentários junto com o tio, era o sobrinho mais querido desse tio, Filo de Alexandria, porque o próprio Tibério Alexandre tinha abandonado o judaísmo. Ambos eram generais romanos, na Pax Romana, os povos que estabeleciam a Pax Romana, e a Judéia era um dos povos mais favorecidos na época, por Roma, cediam elementos tanto para o exército como para também o exército de apoio. Então você tinha um Oriente Médio judaizado, onde o judaísmo, com sua influência, atingiu os partas, que era a antiga Pérsia, atingiu a Síria, as tropas de Múrcio, nos anos 70, da era normal, estava judaizada, assim como as tropas de Vespasiano e Tito. Além disso, passou-se por uma época chamada a Roma dos anos dos quatro Césares. Então, você estudando esses partidos políticos e religiosos, você tem uma ideia que havia uma efervescência cultural na Judéia. Não era uma única religião, eram vários tipos de judaísmos, um diferente do outro. O judaísmo essênio era mais persa, o judaísmo dos fariseus era mais helenizado, e assim também como o dos saduceus estavam também se helenizando, aqueles que tomavam conta do templo.
Fora isso, o mais helenizado de todos era o judaísmo dos terapeutas, que era o pessoal que seguia a filosofia de Fino de Alexandria. Então, eu vou passar para vocês, certo? Em alto, que minha voz não é tão boa para isso, a respeito deles. Só um instante que eu vou colocar aqui o áudio. Um momento. Os essênios, origem e história. Os essênios eram uma seita judaica que emergiu no segundo século a.C. e estabeleceu uma comunidade impura. Enfatizavam pureza ritualística, copiavam livros das escrituras judaicas e escreviam comentários sobre os livros dos profetas. Acreditavam que a história estava predestinada, e sua teologia apocalíptica resultou em uma visão de mundo polarizada entre o bem e o mal. Origens. A revolta dos Macabeus, conduzida por judeus em 167 a.C., expulsou os ocupantes gregos e estabeleceu um reino de Israel independente. A família dos Asmoneus, que liderou a revolta, juntou o ofício do rei com o do sumo sacerdote no templo de Jerusalém. Nem todos estavam satisfeitos com o domínio asmoneu. Os reis de Israel deveriam ser da tribo de Davi, Judá, e o sumo sacerdote deveria ser descendente de Zadok, primeiro sumo sacerdote sob o reinado de Salomão. Os asmoneus não eram capazes de reivindicar nenhuma dessas duas linhagens. Este é o período em que se encontram evidências do que os acadêmicos chamam de sectarismo judaico. Vários grupos de judeus formavam seitas em seu corpo religioso. Todos concordavam com o básico da lei de Moisés e dos livros dos profetas. A grande diferença era a habilidade para viver nessa cultura grega cosmopolita, mantendo as tradições e marcadores de identidade próprios dos judeus. O grupo conhecido como essênios estava entre os maiores opositores da ordem asmonita de então, assim como eram contra a forma como o templo estava sendo conduzido. O nome essênio ainda é um problemático debate entre acadêmicos. A palavra em si não aparece nos seus manuscritos, mas somente nos escritos de pessoas de fora do grupo. Aqui encontramos tessários, sem explicação, mas isso pode indicar santidade ou praticantes da Torá. Fontes. As principais fontes sobre os essênios vêm do filósofo judeu Filo de Alexandria, 20 a.C. a 50 BC, Plínio, o Velho, 23, 79 d.C., em sua História Natural, e o historiador judeu Flávio Josefo, 36, 100 d.C. Os autores descreveram os essênios como uma comunidade separada ao norte do oásis de Engedi, na costa do Mar Morto, Cura. Todos esses escritores afirmam que esses essênios eram celibatários. As principais fontes para o estudo dos essênios são as Guerras Judaicas, 75 d.C., e Antiguidades Judaicas, 94 d.C., de Flávio Josefo. Nessas obras, o autor descreve as diversas seitas judaicas como filosofias dos judeus. A partir dos detalhes de Josefo é possível resumir o seguinte sobre os essênios. Por volta de 150 a.C., um anônimo conhecido como mestre de justiça, opondo-se aos asmoneus, levou seus seguidores ao deserto e estabeleceu uma comunidade impura. Em seus documentos, o mestre e seus seguidores eram perseguidos pelos de Jerusalém. Os essênios também viviam em povoados e cidades, onde os membros se casavam. Havia uma comunidade em Jerusalém. Um dos portões da cidade era conhecido no primeiro século como Portão dos Essênios. Os membros passavam por um período de iniciação de 3 anos, depois adotado pelos cristãos, e enfatizavam rituais com água como o batismo e a restauração da pureza. Em Qumran, foram capazes de instalar uma quantidade fenomenal de cisternas e canais na base rochosa, para usarem nesses rituais. A maioria dos membros de Qumran passavam o tempo tanto copiando os livros das escrituras judaicas quanto escrevendo comentários sobre os profetas e livros apócrifos.
Detalhes da vida em comunidade foram descritos em A Regra da Comunidade e o Documento de Damasco, Aliança de Damasco. Após tornar-se membro, as posses e a riqueza acumulada do comungante eram dívidas com os demais membros, conforme a necessidade. Com relação ao conceito de celibato, assim como a palavra essênios, a palavra equivalente a celibato não aparece nos escritos de Qumran. O cemitério de Qumran foi escavado nos anos 1950, sendo que 43 esqueletos foram desenterrados, alguns sendo mulheres e crianças. Entretanto, a prática de reutilizar cemitérios significa que alguns desses ossos podem ser também de beduínos. As escavações dos túmulos restantes foram interrompidas em Israel por preocupações de rabinos quanto a violações dos túmulos de mortos. A visão de mundo apocalíptica dos essênios. A teologia dos essênios é descrita como apocalíptica, do grego apocalipsis, revelação do oculto ou conhecimento secreto. Refletindo sobre os desastres nacionais, invasões estrangeiras de Israel, os profetas de Israel haviam predito que Deus interviria na história humana mais uma vez, nos últimos dias. Naquele tempo, Deus estabeleceria seu reino na terra. Com os desastres seguintes, primeiro da ocupação grega, depois da romana, muitos judeus clamaram a Deus para que a promessa fosse cumprida naquele tempo. A literatura desse período inclui videntes que tiveram experiências fora do corpo, levados a passeios nos céus, onde lhes eram revelados segredos sobre os últimos dias, geralmente por anjos. Como parte da teologia e prática dos essênios, eles se separavam da maioria dos judeus para esperar a intervenção final de Deus. Enquanto replicavam muitas das obras dos profetas, as visões dos essênios eram mais radicais, onde tudo era entendido dentro da polaridade entre bem e mal, o que é evidente nos seguintes aspectos do pensamento essênio: dualismo cronológico e ético, convicção de que a história é predestinada, a demonização dos outros. Para os essênios, a história era dividida entre a atual era corrupta e a futura era de perfeição. A era em que viviam era considerada tão meticulosamente má que apenas uma interação violenta de Deus poderia restaurá-la. Entendia-se que a humanidade consistia de dois campos opostos, os filhos das trevas e os filhos da luz, os essênios pertencendo à última. Dado o corrente estado de maldade, eles achavam que os justos deveriam se separar, evitando interação com todos os descrentes. Os essênios criam que os esforços humanos, independente de boa intenção, não poderiam evitar o desastre que viria ou influenciar Deus a mudar de ideia. Não havia tempo para arrependimento. O destino de uma pessoa já havia sido determinado. Eles também desenvolveram um processo conhecido como a demonização daqueles que não concordavam com os essênios. Sua literatura contém algumas das primeiras polêmicas de que o resto da humanidade, incluindo outros judeus, estavam sob a influência de agentes do demônio. A literatura apocalíptica foi a maneira pela qual articulavam tanto a crítica social quanto política. A crítica a governos existentes era equivalente à traição. Assim, escritos apocalípticos utilizaram alegorias e símbolos, para os quais o indivíduo e sua comunidade tinham a chave. Esse é o motivo pelo qual governantes contemporâneos e sumos sacerdotes não são nomeados nisso. Documentos. Isso também dá uma infinita elasticidade interpretativa aos escritos, de modo que eles podem ser aplicados a qualquer era. Os essênios foram capazes de manter suas visões apocalípticas e seu estilo de vida até a grande revolta judaica de 66 d.C. Alguns deles participaram na revolta contra Roma, talvez vendo nela uma batalha final. João, o essênio, é listado como um general em Galiléia, e pode ser que alguns tenham estado entre os zelotas na resistência final em Massada. Uma legião romana massacrou a comunidade de Cura em 68 d.C. Os pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto são os escritos coletados que foram descobertos nas cavernas próximas a Cura em 1946 por um garoto, pastor de ovelhas árabe, que levou vários manuscritos a um negociante do mercado negro de antiguidades em Belém. Como os fragmentos e pergaminhos apareceram no mercado, eles foram distribuídos a uma equipe internacional de acadêmicos para tradução e preservação.
Eles incluem 225 textos bíblicos, cópias dos textos apocalípticos mais antigos, as visões apocalípticas dos próprios essênios, manuais, comentários, hinos, orações e maldições. Os manuscritos estão classificados conforme o número da caverna em que foram encontrados, 4Q, 11Q, etc. A datação paleográfica e por carbono, assim como as moedas, dão conta de um intervalo temporal de aproximadamente 135 a.C. a 68 d.C. Inicialmente, a empolgação da descoberta dos manuscritos antecipou alguma informação sobre Jesus ou sobre as comunidades do cristianismo primitivo. Nenhum escrito contemporâneo a Jesus sobreviveu. Jesus de Nazaré também foi um profeta apocalíptico, e os manuscritos confirmam que ideias similares estavam no ar no primeiro século. Contudo, a descoberta mais importante está na transmissão dos livros bíblicos. Antes da descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, o manuscrito mais antigo das escrituras hebraicas eram os textos massoréticos do século X. Agora temos manuscritos 1000 anos mais antigos, e que confirmam a cuidadosa transmissão textual desse material ao longo do tempo. Em outras palavras, o que hoje lemos nas escrituras judaicas são cópias confiáveis dos documentos originais. Bibliografia. Martinez Florentino Garcia. The Dead Sea Scrolls Translated. William B. Beardman's Publishing Company. 1996. Schiffman Lawrence H. Reclaiming the Dead Sea Scrolls. Yale University Press. 1995. A Old History Encyclopedia é um associado da Amazon e recebe uma comissão sobre as compras de livros elegíveis. Sobre o tradutor. Pedro Lerbach. Pedro Lerbach é tradutor freelance. Estudou ciência política na Universidade de Brasília e fala português, inglês, espanhol e francês. Sobre o autor. Rebecca de Nova. Rebecca I. de Nova, PhD, é professora emérita de cristianismo primitivo no Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Pittsburgh. Ela escreveu recentemente um livro didático, The Origins of Christianity and the New Testament, As Origens do Cristianismo e do Novo Testamento, publicado pela Wiley Blackwell. Então, pessoal, vocês viram um pequeno resumo da história dos essênios. Tem muito mais. Só que isso é só para vocês terem uma ideia, para aqueles que não tiveram contato. Então, foi um grupo que sumiu em 68, por quê? Porque foi massacrado pelos saduceus. Os saduceus pediram aos romanos, os romanos vieram e acabaram fazendo isso. Porque a influência dos saduceus em Jerusalém é muito grande. E é em Jerusalém que ficava as bases do que seria o prefeito da Galileia, o prefeito da Judéia, por exemplo. Então, eles foram eliminados em 68. Mas seus escritos ficaram. Para se ter uma ideia, parece talvez o Jesus histórico, se é que houve algum, poderia ser um arquétipo em cima de todos os seguidores da filosofia dos essênios, de sua religião, que era uma religião apocalíptica. Espero que isso daí sirva também para que vocês tenham uma ideia de que lá na Judéia não havia apenas um tipo de judaísmo. Um grande abraço para vocês e até mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só passar aqui algumas imagens para vocês verem. Aqui do pergaminho do Mar Morto. Deixa eu ampliar. Então, para vocês verem melhor. Jarras e pergaminhos do Mar Morto não foram encontrados. Vou alguns pergaminhos. Isso daqui, ó, a caverna de Qumran, onde foram encontrados, um ponto arqueológico. Aqui é a descrição daquela caverna, onde é que fica. E onde foi extraído? Do World History Encyclopedia, em português, traduzido por Pedro Labate.
em 2022. Então, meu objetivo é justamente dar uma visão. Tem outros livros, por exemplo, esse que eu estou lendo, que eu estou na página 40. Tem muita coisa para ser lido, muita coisa para ser pesquisado. E é isso que é interessante. Não ter uma visão fechada, eu gosto de ter visão aberta. Não digo se essa visão é ateísta ou é teológica, mas eu gosto de fazer comparações e a visão que eu vejo é uma visão sempre a favor da ciência e da historicidade dos fatos. Um grande abraço e até mais. Tchau. Olá, pessoal. Estou lendo uma obra, até tinha colocado no livro, talvez tenha ficado mal entendido. É a obra justamente do meu vídeo anterior, que fala sobre os essênios. Então, essa obra de Dead Sea Screw, Translated, The Current Testament, até que é uma obra pequena, tem 590 folhas, se você ler devagarzinho, você chega lá. Então, você tem que ter conhecimento de inglês para ler isso. Então, o que acontece? Então, essa obra, os manuscritos do Mar Morto, é, é, transliterado. Então, o que acontece? Eles estão fazendo a tradução, no caso aqui é tradução, traduzidos, o manuscrito do Mar Morto traduzido, fazendo a tradução para o inglês. E aqui você vê nessa obra, né, nessa obra, você vai ver no entendimento do que é extenso do Braille. Primeiro começa sobre as regras da comunidade. A comunidade Qur'an, que são dos essênios. Então aqui você tem uma visão mais da comunidade em si. Nem tanto histórico, mas mais da comunidade. O que foi e tal. Como são as suas regras. Logicamente tem uma introdução aqui. Onde se encontrar os papiros, logicamente, os pergaminhos vão se encontrar, manuscritos do Qur'an, escrito em hebreu, aramaico e grego, e tem manuscritos gregos também. Manuscritos também de Massada. Então, em muitos lugares que foram investigados, encontraram-se manuscritos. É uma obra muito interessante para se ler. Comecei a ler, só estou repassando para vocês, que eu acho interessante. Estava lendo uma obra anterior, que está no outro vídeo, mas essa aqui é muito boa, apesar que aquela obra do outro vídeo não se retrata daquele vídeo em si. Talvez não tenha ficado claro. Mas é uma boa leitura. Então, dando uma lida, a gente vê nessa introdução, pelo menos, a qualidade do trabalho que foi mostrado. Aqui começa a secretaria da livraria, uma secretaria de livraria e tal. É interessante. Mas, então, só estou dando uma passada para vocês verem como será essa obra. História da comunidade Qur'an. É bom, dá uma visão histórica, mas o forte mesmo é você saber, através dessa obra, quem era. Ah, pessoal, essa visão histórica que eles é muito pequena até. Termina aqui. Para vocês terem uma ideia de quem eles eram, como agiam, como as regras da comunidade. É interessante, regras. Aqui entra nas regras da comunidade. Ó, as regras da comunidade, procurando. É um bom livro.
Vou ler, espero terminar em uma semana ou duas. Vou ler bem devagarzinho. Uma que minha vista esquerda já não adianta mais para a leitura. Mas espero estar lendo isso daí. E todo conhecimento é válido. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.